Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou Alexandre Luz. E eu sou a Lucinéia Souza. E juntos apresentamos o programa Mente Empreendedora. Então, Lucinéia, mais uma semana, mais um programa iniciando, né? Semana já de primavera. O tempo ainda não está como primavera, mas tá gostoso. Tá bem agradável. Dá para aproveitar bem o tempo. E já iniciando um programa, lembrando, Lucinéia, que no próximo sábado, dia 7/10, nós vamos ter o curso de empilhadeira da Atena, Recursos Humanos e Treinamentos. Então, você que está procurando qualificar o seu currículo, fazer uma transição de carreira, entrar no mercado de trabalho, muitas vezes até mudando de cidade, mudando de estado, não perca essa oportunidade. Curso de empilhadeira, agora no dia 7/10, na Atena, Recursos Humanos. Entrar em contato pelo telefone 981 29 38 60. 981 29 38 60. Exatamente, mais uma oportunidade aí de se capacitar e melhorar o currículo. E principalmente as mulheres, agora que nós estamos entrando no Outubro Rosa, as mulheres que estão... Essa semana agora eu estava no posto abastecendo o carro e encostou um micro-ônibus em uma empresa e tinha uma mulher dirigindo. Isso é legal, que vai equilibrando o mercado. Então, as mulheres que querem entrar no mercado de empilhadeira, tá aí a oportunidade do curso. Exatamente, o curso, então, não é só para homens, é para mulheres também. Exatamente, está aí o desafio. Você, mulher que gosta de enfrentar desafios, não perca essa oportunidade. Isso aí. E também temos aí com a gente o nosso outro parceiro, que é a Compass Consultoria e Gestão Empresarial. Para você que quer dar um norte para o seu negócio, chama a Compass. Estruturação operacional, treinamento de funcionários, rotinas do setor financeiro, organização dos processos, vendas, agora ela incluindo aí mais serviços, vendas, marketing, treinamento, crescimento para a sua empresa. A Compass está aí para atender a sua empresa em todas as áreas, processos, deixar a sua empresa redonda e lucrando sempre. Chegando agora no final do ano, o empresário que ele quer tirar aquelas férias, aproveitar com a família. Então, como que ele vai tirar as férias se ele não sabe controlar ali e tem a visão da empresa dele? Exatamente. Ter ali, saber que tem ali a sua equipe bem treinada, capacitada, para que ele possa sair de férias descansado e ainda com a reserva no bolso ali para curtir e aproveitar e desfrutar esse momento mais do que merecido, né? E também fazer a empresa crescer de uma forma organizada, sem dívida. Exatamente. Sem empréstimos grandes. Então, está aí o recado aí do nosso patrocinador também. Não perca, você empresário, não perca essa oportunidade. É isso aí. E, Lucinéia, hoje o coração dói. Dói. Dói por uma sintonia particular, assim, com o nosso convidado, mas faz parte da vida. A vida é feita de vitórias e derrotas, e infelizmente o nosso lado está mais derrotas do que vitórias. Seja bem-vindo, meu amigo Kleber Azevedo, sócio proprietário do escritório de contabilidade Conta Certa, Colorados nós dois, né? E doeu, né, Kleber? Foi difícil. Foi difícil. Então, seja bem-vindo ao programa Mente Empreendedora. E aí, como que foi, como que está? Tudo bem, boa noite. Estamos aí pelo convite da Mente Empreendedora, né, para relatar alguns fatos e um pouco de desastre também, né? Um pouco de desastre, faz parte da vida, né? Mas o choro foi grande. O choro foi grande. Juntando os cacos. No finalzinho, né? Quando achou que estava tudo bem, só que não. No apagar das luzes. No apagar das luzes. Dói mais, né? Terrível. Eu já tinha visto outras tragédias aí, mas essa foi uma das maiores. Foi uma das maiores, né? Lá criamos expectativa. Mas, assim como a vida, faz parte, né? E esse trabalho, que é um lazer, uma forma de descarregar as emoções e também eu acho que tem muito parecido como empreendedor, como ser empreendedor. Pois é. Né? Você sabe dos dois lados, como empreendedor e também como essa gestão da contabilidade. Mas como que você entrou nessa linha de empreendedorismo, nessa questão de ser escritório de contabilidade? Como que foi a tua jornada? Bom, isso na verdade começou em novembro de 87. 87? Vai fazer 36 anos, né? Começou criança. 17 anos. Ah. Então é aquela função assim, né?
pessoa chega numa certa idade, né? A partir dos 15 anos começa a projetar uma vida de trabalho. Primeiro curso de datilografia. Primeiro com a Dona Zélia. Dona Zélia, Dona Zélia. eu também fiz com a Dona Zélia. Dona Zélia, né? Porque o computador, na verdade, quando a gente começou, ele nem HD tinha. Era trabalhado só com aqueles disquete bolachão. Nossa. Um era seletor, o outro era banco de dados, e tu ia trocando aquilo ali. E aí, depois de alguns anos, eu acho que foi questão de uns 87, uns 3 anos, apareceu o 286. Ah, quando eu ligava, estralava mais que a minha coluna. O Windows era 4 janelas, e depois passou para o Windows 95. E a internet, a discada. Nossa. Internet, ela veio a discada em 95. Então, o computador ali, ele era só um insersor de dados, né? Na verdade, o que acontecia? Só dentro dos processos do escritório, era só a contabilidade que era informatizada. E de maneira precária, né? Tinha que ter aquelas cópias de manhã, cópias de tarde, porque se chegasse a perder aquele disco ali, umidade. Nossa. Tinha que ter um cuidado extremo, assim, porque era muito trabalhoso. Tu não conseguia visualizar nada em tela, tinha que ser tudo impresso. E ainda eu lembro, né? Porque eu também, inclusive, trabalhei com o Kleber, né? Sim, trabalhamos juntos, né? E era tudo livros, né? Livros. Então, quando você iniciou, ele era livros. Tudo livros. A única coisa que como vou repetir, é a contabilidade, que era o início da informática. Já era ali, quando você iniciou. Quando já eu era. cheguei ali, já estava... Eles tinham implantado, eu acredito, em sim, 1 ano. Não fazia 1 ano que tinha sido implantada. Então, trabalhava um grupo grande de pessoas daquilo ali, porque demandava muita conferência. Até pelo fato de ter muita impressão, então... Tu não tinha muitas formas de visualizar, como se vê hoje, né? Porque olhar hoje uma conta, tu abre ela individual ali, lá era tudo... Era muito complexo a questão assim, de conferência, demandava muito tempo. Então, escritórios que trabalhavam na época lá que a gente trabalhou, Lucinéia, eu me lembro que chegou uma vez, chegou a ter 22 funcionários. Nossa. Na época. E ainda às vezes flutuava, mas em épocas assim... Porque o escritório de contabilidade ele é sazonal, né? Então ele trabalha, você pensa assim, ele trabalha 6 meses num ritmo de 120 por hora e depois, nos outros 6, ele reduz. Sim, Então, que é as épocas da então imposto de renda, nesses períodos assim de turbulência, chegar a botar 3, 4 funcionários a mais. E você caiu de paraquedas nessa área, veio de Não, família? isso foi assim, ó. Eu comecei a cursar o ensino médio e fui procurar emprego, né? Era na linha da contabilidade, porque na época, Charqueadas, todo mundo era técnico contabilidade. Era a opção que tinha, né? Era como magistério também. Era magistério e técnico contabilidade. Outro curso nem se comentava. E depois que começou a vir a questão da metalurgia, né? E que aí essa GKN, a antiga Albras chegou, foi abrindo um pouco mais, mas antes era contabilidade. E tinha muita vaga, porque demandava muito. Então, cada escritório, ele era... Hoje os escritórios já trabalham com menos pessoas, né? Mas tinha muita vaga e tinha muito giro também. Porque, vou dizer para vocês o seguinte, hoje uma rotina de escritório, que nem estava comentando com a Lucinéia, não é para todo mundo, é uma coisa difícil. Porque eu digo assim, o contador, ele está sentado em cima de um barril de pólvora. Pode estourar a qualquer momento, porque é muita exigência, é muita legislação mudando. Então, se tu não te dedicar naquilo ali, achar assim, eu sou o dono do escritório, eu trabalho a hora que eu quero, quando vê, Acabou. a casa cai. Hoje, realmente, pode-se dizer que tem que ter amor. E muita penalidade, muita multa por entrega de informações fora do prazo. E se tu atrasa um imposto, é muito acréscimo. Então, e tu não pode passar isso para o cliente. Porque o cliente ali, ele te entrega um serviço, confia em ti, tu vai gerar uma multa ou um acréscimo para ele, tu tem que assumir isso. Então, se não existir uma organização, em pouco tempo o escritório ele se reduz a cinza, termina. É um controle Sim, enorme. um controle enorme. Tem que controlar tudo.
E interessante, então, que lá na adolescência, quando você iniciou a trabalhar, não tinha aquela questão de escolher o que eu faço. Faz o que aparece. Exatamente. Aí, como a gente começou a cursar o técnico, direcionou para um escritório. Aí, então, o que aconteceu? Eu fui admitido em 16 de novembro de 87, que foi logo após o feriado. Isso até é uma história interessante, que foi quando o seu Aldo, ganhou as eleições do Zé Manuel. Inclusive, no meu primeiro dia de trabalho, o escritório não abriu de tarde. Porque fecharam a frente toda ali do centro. Ali era o São Roque, tinha o mercado. Tivemos que fechar o escritório. Isso foi uma coisa que marcou e não tem como esquecer, né? Sim. E aí, então, o que aconteceu? Desse período até início de janeiro de 2004, foi o período que eu trabalhei como empregado, lá no escritório São Martins. Né? Então, esse tempo me deu uma base bem forte na questão da contabilidade em si. E tu estando dentro da contabilidade, em turno integral, vamos dizer assim, pelas próprias rotinas, ela vai te dar visão do RH, da folha de pagamento, ela vai te dar um pouco de visão na questão de escrita fiscal, fusão de compra, venda, impostos, e também te mostra alguma coisa da parte societária, porque alterações de contrato vão refletir em lançamentos contábeis, entendeu? Então, tu começa a enxergar um todo dentro de um período, foram 16 anos. E aí o que aconteceu? No período dos 16 anos, acho que quando uns 10 anos eu estava lá trabalhando, a Ana entrou para trabalhar lá, que é a minha sócia hoje. Ela trabalhava no Pedro Rec no início, ela tem um pouco mais de tempo, acredito que uns 6 anos a mais. Trabalhei com a Ana também. Tu trabalhou com a Ana no Pedro Rec. No Pedro Rec. Eu não cheguei a trabalhar no Pedro Rec. E aí, então, o que aconteceu? E aí a gente foi se integrando, na questão lá dos impostos de renda, e as rotinas foram se encontrando, e a gente começou a ter uma conversa de, vamos botar um escritório de contabilidade, só que isso é um processo lento, né? Requer o quê? Toda uma estrutura, aí você vai ter que atrair clientes, aí tu tem que ter uma estrutura para poder segurar os primeiros tempos, então é uma questão assim, ó, que não pode ser do dia para a noite. E olha que interessante que o Kleber comenta, né? Quando nós vamos montar um negócio, tem que planejar para 1, 2 anos. Porque tu imagina assim, ó, tu tem, na época que a gente abriu, que eu não sei se eu comentei agora nesse espaço, vai fazer 20 anos. Foi naquele primeiro governo da transição Lula, tá? Onde a economia deu uma boa subida ali, e deu uma qualidade boa no panorama econômico. Diferente de agora, de épocas que a gente passou, porque conforme a época que tu abre um negócio, não prospera. Sim. Né? Então, o que aconteceu? A gente teve essa oportunidade de acertar a data da abertura do negócio, né? E mesmo assim ainda teve um período ali, não digo longo, assim, de médio prazo, até a coisa se consolidar, né? Porque de início as coisas não são fáceis, né? Mas voltando à questão da sociedade. Então, o que aconteceu? A Ana trabalhou comigo em torno de uns 5 anos e saiu. E aí a gente teve umas mudanças, eu me mudei para São Jerônimo, e aí depois eu digo, e aí, Ana, vamos concretizar o projeto do escritório? Aí ela concordou que sim. Eu digo, então eu vou me organizar e vou te falar. Então, o que aconteceu? Eu consegui fazer a saída lá do emprego anterior, né? Tudo dentro dos conformes. E a gente se organizou e a gente abriu o escritório no dia 25 de fevereiro de 2004. Ali do lado da loja do Serginho dos Veículos, ali, né? Naquela salinha onde hoje está a Ana ali da imobiliária, a Ana Berbijar. Depois de um ano, a gente passou para a sala um pouco maior ao lado, fiquemos mais 1 ano e meio, e agora, desse tempo para cá, a gente está do lado ali da antiga JL, que hoje é a Conexão, né? Ao lado do Boticário. E eu pretendo ficar por ali porque as instalações agora já estão bem direcionadas
E o espaço hoje físico até não é mais tão demandado como era antigamente, né? Porque hoje em dia consegue enxugar mais. consegue enxugar os espaços e as pessoas, entendeu? Mas é um período assim que teve muitos altos e baixos, né? Com certeza. E você teve uma percepção diferente? Como que foi a tua visão como CLT empregado, depois como gestor ali do negócio? Uma coisa que eu sempre me preocupei, tanto assim pro lado do empresário, que é a minha figura e a figura da Ana, foi a parte de seguro, né? A gente sempre se preocupou, mesmo com dificuldades financeiras no início do negócio, de ter a contribuição para o INSS sempre. Não visando uma aposentadoria. Porque eu digo para meus clientes o seguinte, ó, se você pegar hoje uma sigla INSS, não existe a letra A de aposentadoria, né? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. A aposentadoria ela vai se dar quando? Se tu cumprir a tua jornada de trabalho e tu viver para chegar nela lá. Mas no meio disso, o que pode acontecer? Pode acontecer N fatores, né? Tu pode precisar de um auxílio doença, tu pode vir a morrer, pode acontecer de tudo. Sim. E aquilo ali é um seguro que... E quando começou a questão de necessitar de funcionários, que a gente conseguiu trabalhar em torno de 1 ano e meio sem funcionários, eu sempre priorizei também a questão assim, ó, de manter a parte social do funcionário sempre em dia. Tanto é que a gente vai fazer 20 anos e eu nunca tive um problema com questão trabalhista e as rescisões que ocorreram foram tudo certas, entendeu? Então essa parte a gente zela muito. E uma coisa que eu adotei assim, ó, o cara trabalha num lugar, trabalha no outro, tem que aproveitar o que é bom daquele lugar. E aquilo que era ruim, tu toma como exemplo para não fazer. É o que a gente sempre tentou fazer. Né? Procurar fazer aquilo que achava, vamos dizer assim, benéfico e aprimorar a outra parte. Né? Então, é uma jornada assim, ó, que... É uma caminhada, é uma história uma de vida. caminhada. Eu sou leigo. Eu vou fazendo pergunta para vocês e vocês vão me respondendo. Porque agora está mudando um pouco o panorama dessa questão com a questão do MEI. Então as pessoas acabam sendo também empreendedor. O MEI. E o MEI ele também dá essa garantia. Sim. Né? E é importante aí, só que nós vamos passar por um processo de mudança de cultura também da mente porque a pessoa teoricamente ela também consegue trabalhar como empregado, digamos assim, como colaborador, mas ter o MEI. Ter o MEI. E como que é trabalhar com a mente, mudar essa cultura? Porque muitas vezes se a pessoa tem a opção de não pagar o MEI, ela não paga porque o INSS, o empregador, ele paga, ele recolhe. E o MEI, muitas vezes ele tem a opção ali, ele mas 50, olha, 60 reais. O MEI, ele tá passando agora, depois, olha, o MEI ele já tem mais de 15 anos, né, Lucinéia? Eu acredito. O que acontece com o MEI? Ó? De início, a gente não atendia o MEI. Porque foi criada uma cultura que o MEI não precisava de contador e o contador ainda, se ele tivesse uma empresa registrada, tá, com os KNAI lá, com os ramos de contabilidade, ele teria uma obrigação de fazer o registro do MEI e fazer a declaração anual, a primeira. Exatamente. Isso aconteceu quando teve um congresso de contabilidade em Gramado e o presidente da República veio. E para a empresa de contabilidade poder optar pelo Simples Nacional, teria que ter essa contrapartida. Mas isso não existe fiscalização. Então, o que acontece? A gente, de início, não atendeu o microempreendedor. Não atendeu. Só que o que aconteceu? O mercado ele começou a entrar em declínio. Né? Então, tu sabe, né? E quando começa a apertar, serviços que daqui a um pouco tu achava que não iria fazer, tu começa a analisar e começou a demandar muito o MEI. Hoje nós temos ali atendimento do MEI praticamente diário. Então, foram registrados muitos MEIs, né? Que hoje, em cada 10 CNPJ que abre, 8 é MEI. O MEI ele foi usado de forma errada, o entendimento foi errado. Tem empresas, por exemplo, na construção civil, eles não querem usar mais o funcionário como CLT, eles querem que o funcionário, o futuro funcionário,
o colaborador deles, no caso, trabalhe como um MEI e dê uma nota para ele. Só que isso aí gera vínculo de emprego. O MEI não é para isso. E profissões mascaradas, né? Profissões que o MEI não permite e aí eles aproximam. Isso é prática. É prática. O MEI não permite hoje uma atividade regulamentada. Mas a empresa só quer uma nota lá. Aí o que eles fazem? Aproximam de uma outra atividade que está na listagem do MEI. Então, o MEI está tirando muito recurso da parte social, de previdência, está tirando da parte do município, da parte do Estado, da parte federal e da parte dos prestadores de serviço contador. Hoje ele começou a ficar um pouco melhor no atendimento, porque hoje tu consegue cobrar para fazer as declarações anuais, tu consegue hoje cobrar para emitir uma nota para ele, porque agora o MEI está obrigado à emissão de nota de serviço pelo Portal Nacional de Serviço. Então, tem uma burocracia em entrar nisso e preencher dados, então ele está indo em busca do escritório. Parcelamento, porque muitos também fizeram o MEI e acharam que não precisava pagar nada. É porque a gente vê que falta, assim, como os escritórios tiveram, de certa forma, essa questão ali inicial, então a gente vê que prefeituras, órgãos, assim, eles, Senac, vão ali e abrem o MEI de graça. Mas muitas vezes eles não têm o restante da orientação. Olha, todo mês tu vai ter que pagar uma guia, tu vai ter que emitir assim, todo ano tu tem uma declaração. Tem obrigações, né? Tem obrigações. E aí muitos acharam que é só abrir o MEI e deu. E uma outra coisa, assim, aproveitando a colocação, quando eu comecei a trabalhar nesse período lá e que a gente viu a evolução da informática, eu tinha em mente que o serviço do escritório ele ia cada vez diminuir mais em função das pessoas terem a informática a seu favor e não precisar mais ir a um balcão para, né? Mas não foi o que ocorreu, foi o contrário. Isso parece mentira, mas é verdade. As pessoas têm necessidade. As pessoas elas conseguem olhar tudo na internet, rede social, imaginar. Agora, se focar numa coisa, tá, que seja direcionada à legislação e a obrigações, eles não conseguem olhar nada. Será uma cultura? Eu não sei se é uma cultura ou é um bloqueio, né? Um bloqueio daquilo ali, porque as coisas também não são muito fáceis, né, Luciné? Tu abre as telas ali, por exemplo, a gente que já vem de longa data, mesmo tu não sabendo nada, em poucas horas de operação, tu já domina aquilo ali. Só que a pessoa que não é ligada à burocracia, vamos dizer, é bem difícil. E aí a pessoa tem medo de errar e daqui a um pouco até erra mesmo, né? Sim, e aí às vezes gera mais problemas. Gera mais problemas, entendeu? Então, estão demandando muito isso pro escritório. E o escritório, para atender bem o cliente, também. Sim, e esse aí seria um serviço assim numa segunda linha, porque a primeira linha hoje é atender a empresa em si, né? Ali os setores principais da empresa. Mas isso é uma segunda linha bem forte hoje para o escritório. O atendimento de balcão para resolver essas pendências de imposto de renda da pessoa física, que está demandando bastante também. E como precificar essa mão de obra? Porque, teoricamente, tem que disponibilizar um funcionário, é tempo, é dinheiro. Não chega a ser um funcionário, isso é mais ou menos, né, um grupo ali que hoje nós temos ali na frente de trabalho no balcão 3 pessoas ali, então divide entre elas ali, né? Agora a questão de preço, como precificar, isso é bem complicado. Nessa questão é bem complicado. Porque atendimento e prestação de serviço ele é intangível. Exato. E ali como que vai justificar? E mesmo que tu venha a cobrar um valor maior, se tu resolve o problema da pessoa e a pessoa fica bem satisfeita, ela traz outras pessoas para ti. Hoje a gente está fazendo imposto de renda, vamos pensar assim, 90% a pessoa não vai mais ao escritório. Entra toda a documentação por WhatsApp, o Pix ajudou muito na questão da cobrança, tá? A documentação vem por foto, vem por PDF. Então, isso deu um alívio até na questão do trabalho, porque até antes da pandemia, a gente fazia atendimento do imposto de renda ali em março e abril presencial. Então, aqueles atendimentos ali que eram programados, pensa assim, em 20 minutos a meia hora, tinha casos que levava mais de hora, porque a pessoa tem muita necessidade de contar as coisas e
Um exemplo bem prático, tu vai perguntar para um dependente, o dependente morreu. Aí a pessoa vai dizer, ela não é mais meu dependente porque ele morreu. Aí vem toda aquela história. É a Kleber terapia. Não, tinha dias ali que tu sai assim, tu tem que contar até 10 até antes de chegar em casa. Não é fácil. É bem complicado, é muita coisa, assim, muita informação de coisas que não tem necessidade, né? E a gente vê, né, que essa área que a gente trabalha, ela não é só números, né? Exato. A gente sabe que a gente lida com um ser humano. Sim. Que nem aqui, né? Atrás do CNPJ tem uma pessoa, ou a própria pessoa tem física. Um CPF, tem né? um CPF, né? A pessoa que vai ali buscar uma ajuda, muitas vezes ela quer ser ouvida, é isso que ela precisa. E para te atender bem o cliente, né? Tu acaba... E uma coisa que acontece também, porque hoje a questão do imposto de renda da pessoa física, que essa tabela congelada desde 2016, que agora deu uma melhoradinha, mas não resolveu praticamente nada. Foi só assim, vamos dizer assim, um pingo de luz naquilo ali. O que acontece? Ele se torna assim, um serviço que as pessoas olham como muito lucrativo. Então, assim, muita gente fazendo em casa, outros assim, fazendo dentro das empresas, tá? Isso, o que acontece? E a fome é dos dois lados. A fome é da Receita querer o imposto e do contribuinte querer receber a restituição. Como é que se recebe a restituição? Tem que ter despesas. Então, a gente ali, está no dia a dia acompanhando a legislação, sabe que hoje não tem mais como colocar um médico, um hospital, um laboratório. Isso aí faz parte do passado. Porque todas essas despesas, elas já estão informadas para a Receita. Então, hoje, se tu disser assim, estou fazendo a minha declaração de ajuste, doutora Lucinéia, vou botar que eu paguei 2.000 para ela. Tá. Só que ela não declarou os 2.000. Então, a Receita vai pedir o comprovante. Exatamente. E aí não tem o comprovante. Ou vai retificar, diminuindo a restituição, ou se recebeu a restituição, vai ter que devolver com juro e multa. E esse é uma outra linha que está chegando lá no balcão. A gente tem que resolver notificações da Receita em função de fulano, colocou lá, escola para todos os filhos, escola para o próprio declarante, botou médico, botou isso, botou aquilo. E aí o próprio sistema da Receita tem uma linha de fiscalização. Ele vai determinar lá que mais que 3 escolas já fica retido. Nós temos um caso lá que não é normal, a pessoa tem 5 filhos. Não é normal ter 5 filhos hoje, né? O normal é ter 2, 3 filhos, normal, vamos dizer assim, a regra geral. Todos os anos ele tem que apresentar a certidão de casamento, provar que a esposa é casada, dependente, e a certidão dos 5 filhos. A Receita não acredita que ele tem 6 dependentes. Não é o cotidiano. Não é o normal, para ver como existe linha de fiscalização. Sim. E tudo isso a gente atende. E hoje o atendimento é tudo por processo eletrônico no ECAC. Tu não vai mais presencial. Não, a Receita não aceita mais papel, ela não quer nem te ver mais lá no balcão. Então, demandou para o escritório isso também. Eu tenho que apresentar documentos para a Receita Federal. E aí você tenta abrir um ECAC e fazer um processo digital. Para quem está no ramo e está fazendo, parece uma coisa fácil, mas para leigo é bem difícil. E principalmente porque o escritório está sempre ativo na questão das leis. Sempre. E normalmente uma pessoa que ela sabe fazer o imposto de renda, mas a profissão dela é outra linha, ela não está conectada. E assim, hoje a gente tem uma assessoria lá, a Lefisc, que é perguntar para os universitários, nem programa que tinha. Surge uma coisa assim, que está fora daquela tua rotina e tu não tem o tempo ali para estar procurando e buscando aquilo, tu paga aquela mensalidade ali, tu liga, ou eles te falam ou te dão por escrito, conforme tu necessita. E outra coisa que nos ajuda muito hoje, tu vai participando, né, do grupo tributário, do contábeis, então essas coisas vão te jogando as novidades, tudo. Tu chega de manhã no escritório lá, já cai tudo isso por cima de ti. Pode não vir a matéria completa, mas ela vai dizer assim, hoje não é vermelho, hoje é preto. Tá, e então vamos ver por que é preto. Então, essa é a questão toda. As coisas se facilitaram um pouco nesse sentido, né? Mas tu tem que ficar ligado, né? Se tu não prestar atenção e não acompanhar o dia a dia,
Tem coisas, às vezes, que estão chegando e tu não vai nem ficar sabendo, né? E às vezes também ocorrem várias mudanças durante o ano, né? Então, tu faz toda uma mudança, todo um trabalho com o cliente por causa da mudança de um imposto, que é o que mais ocorre, né? Aí, daqui a pouco, dali 2, 3 meses, o governo muda novamente, tu volta e faz um tanto de cálculo, tudo novamente. E assim vai. Não, e outra, e às vezes chegam notificações que a pessoa também vai tentar ler e não entende o que é aquilo ali. Aí leva aquele documento lá, tu vai ter que abrir um ECAC lá, e aí para entender e dizer para a pessoa, é a leitura de um exame, né? Tu tem que dizer o que é aquilo ali, o que tem que fazer. Outra coisa agora que está entrando assim também, e o escritório está atendendo, até, vamos dizer assim, uma coisa que nem se imaginava, a senha eGov. As pessoas não conseguem fazer uma senha eGov. Nível prata, no mínimo, que é para poder atender essas exigências. As gurias lá estão fazendo eGov para as pessoas, tirando foto, fazendo reconhecimento facial e ajudando, auxiliando, ajudando, por quê? Porque se a pessoa não tiver o eGov, eu não tenho porta para acessar o ECAC para resolver o problema da pessoa. Então, tu vê, demandou nós fazer a chave para abrir o ECAC e resolver o problema da pessoa para poder cobrar o serviço. Eu não vou fazer o eGov. Ela vai embora. E aí voltamos para aquela questão do empreendedor, como que precificar, porque são coisinhas pequenas que não tem como justificar. E o que acontece na maioria das vezes? Hoje a gente vem trabalhando com preço, por exemplo, o imposto de renda. Tu vê, eu te falo em 20 anos, né? Então nós já vamos agora para o imposto de renda número 20 em 2024. A jornada número 20. A gente teve um preço lá no início, que eu me lembro que na época lá parece que era R$30. E como que isso se reajusta de forma justificável? É o índice do salário mínimo federal, que é aceitável. Então, isso vem sofrendo esses aumentos. Um ano lá, se tu acha que o índice está muito baixo, 6%, tu joga 10% para ver como é que o mercado vai absorver. Aí tu vai me dizer assim, tu não pode me dar um desconto, Kleber? 20 pila, 10 pila? Aí é a negociação individual. Mas, em regra geral, a gente faz assim. É uma maneira de ter um parâmetro de cobrança. E quase que uma maneira de justificar um exemplo, hoje tu cobra R$100 uma declaração de imposto de renda simples, vamos dizer assim. O salário mínimo ano que vem vai aumentar 8%. O que tu vai fazer? Tu vai passar para 110 isso aí. E muitas vezes esses R$10 ele nem vai cobrir a despesa. Exato, que tem mas que se tu vai muito além disso, tu vai sofrer o problema da concorrência. Mas isso tem funcionado. E assim, e tem gerado renda de forma assim, vamos dizer que não seja satisfatório da maneira que deveria ser. Mas é uma coisa que, né? E aí, Lucina, é você que ajuda o empreendedor a ver essas questões ali mais pontuais. Como que o empreendedor pode mentalmente ver que quantas coisas cobrar escanteio e lá cabecear? Sim, claro. Eu sempre parto do princípio do seguinte: eu tenho uma empresa, não tenho? Eu sou empreendedor. Eu quero que o meu trabalho seja valorizado. Eu sei que o meu trabalho é bom. Então, por que eu não valorizo o do próximo? Por que eu acho que ele tem que me cobrar menos do que está no mercado? Eu tenho que chegar lá com a tabela de preço para ele. Porque eu quero que o meu trabalho tenha valor. E o do outro? Então, eu penso dessa forma. Assim como eu tenho valor no meu trabalho, eu também tenho que ver o valor no trabalho do próximo. Certo. Porque todos nós temos a sobrevivência. Esse era o pensamento que era para ser regra geral. Claro que aí nós olhamos para o lado humanizar, mas na questão da gestão. Vamos lá, como que você vai auxiliar o empreendedor? Porque ele empreender muitas vezes não é como... Por isso que é a questão do programa não é tão simples assim. Quantas coisas que o empreendedor ele tem que estar pensando e muitas vezes tomar uma decisão bem... Olha, a questão do preço, agora vamos passar para o lado do comércio, tá? Que também precisa definir margem de lucro. Né? Esse ponto... nós estávamos falando agora na questão da prestação de serviço, que é uma outra linha, e pelos olhos do governo é o mais lucrativo de todos, é o serviço, tanto é que ele é bem mais taxado que o comércio. O que acontece? Vamos dar um exemplo dos depósitos de bebida, que isso aí acontece muito. Charqueadas acontece assim, a pessoa ela perde o emprego, ou ela não quer mais trabalhar, ou ela decide, eu vou tocar minha vida, ela vai abrir um depósito de bebida. Pode ser na casa dela, na sala da frente,
Ela acha que compra um freezer, enche de cerveja, refri e vai vender aquilo ali, tá? Aí, que preço que eu vou colocar nessa bebida? Que preço? Isso acontece na grande maioria dos depósitos. Eu vou comprar um latão hoje de cerveja por 3 pila e vou vender por 4,50. Tá, essa margem aqui, ó, luz, o salário dela, os encargos que a gente comentou vai existir, ela vai ter um registro, ela vai pagar imposto. Esses 3 aqui, ó, não pode ser vendido a 3, tem que ser vendido a 5,50 ou 6. Mas se eu vender a 6 eu não vendo. Eu digo, então teu negócio não pode funcionar. Porque aí tu está trabalhando com uma margem que não está pagando o que é necessário. E o que vai ser no decorrer dessa empresa? O que vai acontecer no decorrer? Médio, curto prazo. E aí acontece que aquela coisa que vira bola de neve. O que eu deixo pagar? O imposto? Sim. O serviço do contador. Porque tu não está vendo, tu acha Sim. que não. E tu vai pagar o quê? O teu fornecedor. Tu paga só aquilo que é obrigado. Que é obrigado. Um exemplo é o aluguel. Por exemplo, tu tem um produto. Qual é a tua linha de produto? Minha linha de produto, bijuteria, um exemplo. Eu não posso ter um aluguel gigantesco para vender bijuteria. Só se eu tiver uma demanda assim, ó, tô num lugar turístico lá e tem 50 dentro da minha loja toda hora. Aí tudo bem. Não é o nosso caso. E aí o que acontece? Prioriza o aluguel, porque senão o aluguel vai ter que sair. Luz eu tenho que pagar, porque senão eu fico no escuro. Água eu tenho que pagar. E eu tenho que ter o meu dinheiro para ir fazer a minha vida ali, minhas necessidades pessoais, né? E o que fica? O que fica? Fica contador, fica imposto, fica INSS, é funcionário sem carteira. Então, fica uma parte descoberta. E aí, isso começa a andar. Ligeiro vai apresentar os problemas. Principalmente o governo. Principalmente o governo, porque vai começar a se acumular. E aí vem aquela história, eu estou trabalhando para criar conta, para pagar. Como a gente comentou aquela hora, Lucinéia, virou o mês, tem que estar tudo pago. Entendeu? É a história da galinha. Tá? Quero o ovo, mas não dou milho. E uma das coisas mais importantes num negócio é a precificação, eu vejo. Se errar no preço... Se errar no preço, porque a precificação ali, eu falo que ela tem 3 Cs, né? Que é a concorrência, que é ali o custo, e também é ter ali a certeza de que tu tá fazendo aquilo que é importante. Então, se eu não avalio os custos do meu negócio, se eu também não acompanho a concorrência, e se eu não me certifico ali de que tudo isso está cobrindo aquilo que eu preciso, então, muitas vezes, o negócio não é viável. Já acontece muitas vezes, a gente faz essa análise financeira e o empreendedor, muitas vezes, ele vai ver que aquela tomada de decisão que ele tinha para determinado negócio, ele não vai poder fazer, porque não é viável. Ele vai ter prejuízo e não lucro. Lucinéia, tem uma grande parte hoje, o que eu digo hoje aqui, no geral, que o empresário, se ele fosse trabalhar de empregado CLT, ele ganharia mais do que ele ganha hoje. Mas muitas vezes o problema não está no trabalhar, está no compromisso do horário. Muitas vezes as pessoas não querem isso aí. Então eu sou dono do negócio, eu posso chegar, em vez de chegar às 8, eu posso chegar às 9, aquela coisa toda. Mas aí, se tu não te programar, que nem ela fala, férias, tu não tem férias. Tu não recebe férias. O funcionário não, ele está ali, choveu, ventou, ele tem o adiantamento, ele tem o pagamento, o fundo está depositado, vai ter os 30 dias de férias. Feriado, os 30 dias de férias, vai chegar em dezembro lá, vai ter o 13º, e o dia que sair tem uma rescisão. E o empresário provisionando tudo isso pagando. E o salário do empresário. E também em relação a tudo isso. A empresa paga tudo, paga funcionário, paga imposto, paga tudo, tá? E o meu salário, e o meu seguro, como é que fica? Será que está valendo a pena eu estar abraçando isso tudo e não estou ganhando o que deveria ganhar?
Isso acontece muito. E também vem aquela questão de saber se projetar, né? Porque dentro de todo esse faturamento também separar uma parte para poder investir E trabalhar com caixa, né, e Lucinéia? trabalhar com caixa. Hoje uma empresa, se não trabalhar com caixa, é bem complicado. E muitas vezes a gente vê assim que um dos fatores que mais as empresas também erram na questão de caixa Banco é pegar dinheiro de terceiro. Isso é um problema também. e também é a forma de que compram as suas mercadorias. Sim. Compram em uma vez à vista, porque o fornecedor dá um desconto, mas recebe de 10 vezes. E aí? E aí? Haja capital, né? Não tem nunca caixa para pagar, está sempre no vermelho. Exatamente. Paga à vista compra e parcela em muitas vezes, né? Paga à vista e recebe parcelado. Sim. Recebe parcelado. E aí muitas vezes no cartão, tarifa. É aquele lucro nem E às vezes aquele 5% que o fornecedor deu de desconto não vai compensar ao longo do período se tu tivesse pago 5% a mais, mas tivesse comprado de uma forma mais distribuída, assim como a forma que tu recebe. O ideal é que fosse igual, né? Exato. Que aí sempre tu ia ter um fluxo de caixa, capital de giro ali constante. Mas quando não tem, isso não ocorre, há esse E também vem descompasso. uma questão importante, nós percebemos então que o empreendedor muitas vezes há uma necessidade dele terceirizar, vamos supor, ele está trabalhando tranquilo, terceirizar o serviço dele para que ele possa pensar. Porque empreender é muito mais do que trabalhar, é um jogo de estratégia. Não, e só trabalha bem quem não corre atrás de dinheiro. Se correr muito atrás de dinheiro pagando conta, tu não dá atenção ao teu negócio. O cara aquele que corre o dia inteiro atrás de dinheiro para pagar conta, ele não foca no negócio dele. Não consegue pensar. Por isso que eu digo, tu tem que ter um capital de giro, tu tem que ter uma segurança para te poder ficar tranquilo e dar atenção no foco que é o serviço. Muitas vezes acontece isso. A empresa ela fica muito endividada e aí o gestor em si fica muito preocupado porque aquela dívida não para de aumentar e ele começa a buscar recurso e depois não consegue pagar esses compromissos e o foco vai ficando para o lado. É onde as empresas começam a ir para uma decadência e até chegar a, né, fechar. Porque vai um ponto que não tem mais como segurar a onda, né? E aí quando o cara vê o Kleber, lá o Kleber lá com o carro zero, viajando pro exterior, vai ver se é fácil. Né? Vai ver se é fácil. Barbada, caiu do céu. Não é fácil. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Foi sorte, né? Foi sorte. É porque muitas vezes nós achamos que empreender é fácil, mas por isso que o programa ele vem com essa trocar essa experiência. Olha quanta coisa tem que pensar. Tu imagina assim, ó, vamos dar um exemplo, amanhã é uma sexta-feira. Para abrir a porta, tu já abre devendo, né? Já abre devendo. E sabe assim que eu percebo, né, até nessa trajetória assim de poder acompanhar muito os números, o financeiro. E a gente vê que a maioria das empresas, vamos dizer as menores, né? Porque normalmente quando a empresa atinge um certo patamar, ela não tem mais como fugir dos controles. Mas eu digo as menores, elas andam às cegas. Às cegas. Às cegas, totalmente às cegas. É um saco preto, que entra e sai dinheiro. Então, quando muitas vezes ela até cresce um pouco mais, elas estão já desesperadas, porque elas não sabem o que fazer. Porque é o que eu sempre digo aqui, toda empresa pequena ela tinha que se ver grande. Quando eu digo grande, é no sentido de controle. Porque se eu começo certo, fazendo aquilo que nem eu disse, chega um patamar que não tem como eu fugir do controle, mas se eu já começo fazendo o controle, eu vou ter muito mais embasamento para o crescimento. Lucinéia, uma coisa básica que vem dos primórdios é assim, ó, se a empresa é bem pequena, é o exemplo de uma casa, uma residência. O que acontece? Tu tem que ter, pelo menos anotado, aquilo que está gastando. Olha o com as tabelas dela do Excel. Entendeu? Então, assim, ó, se tu adotar uma planilha lá, saiu R$10 do caixa, tu botar para que é aquilo ali, e se entrar 10 e tu anotar, no final do mês tu vai ter um movimento todinho ali. E quando eu sei de cabeça? De cabeça não. Não, de cabeça não. Não tem como. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Não, mas não tem como. Não tem como. Tem que anotar. Tem que anotar. Anotou e depois no final do mês tu puxa as colunas e tu vai dizer assim, ó, eu faturei 10 e gastei 9. Então meu salário é 1.000.
É visual, é visual. É. E Kleber, dentro de toda essa questão de gestão, entendemos que não é só trabalhar, é um jogo de estratégia. Onde que fica o Kleber ser humano? Porque a prestação de serviço tem contato direto com o cliente. Eu sou assim, ó. Eu sempre, como eu falei, eu priorizo assim, ó, manter um ambiente bom, saudável, né? Então, que nem dizia Bill Gates, né? Eu não quero saber que hora tu está trabalhando, eu quero o serviço pronto. Então, que nem eu digo para as gurias lá, ó, vocês não precisam trabalhar 100 por horas aqui, não precisa, entendeu? Só que assim, ó, o cliente ele não pode ficar sem o serviço, ele não pode receber no dia do vencimento e vocês controlem o horário. O funcionário, ele é a alma da empresa. Sim. Onde tu formar uma equipe boa de funcionário, tu trabalha tranquilo. Agora, se tu não tem uma equipe que está te ajudando e não tem ambiente e está insatisfeito por alguma coisa, o reflexo dá no cliente direto. Isso aí tu pode saber. O próprio cliente vai entrar no ambiente e vai dizer assim, bah, mas está meio carregado esse ambiente. Ou a fulana, hoje a dona Lucinéia está braba. Mas o que ela está insatisfeita? O que está acontecendo? Claro, problema pessoal todo mundo tem, né? Sim. Mas não é o normal de ter todo dia isso. Então, essa parte a gente trabalha, foca nisso aí, né? Isso é importante porque quebra aquela barreira que o empresário, o empreendedor tem é o que ser patrão, né? o patrão, aquela história do patrão, o funcionário né? é inimigo do patrão. Não, e o funcionário ter medo do patrão. Claro, tu vai ser o chefe, o gestor ali, como chefe, como dizia, né? Disciplina, né? Mas assim, ó, tu tem que ter uma amizade com as pessoas também, porque senão... E afinal de contas, tu convive mais com o funcionário, às vezes, do que com a própria família em casa. Se tu não tiver uma relação de amizade ali e um bom convívio, o ambiente fica muito ruim, né? E o Kleber com o Kleber? Tirando o Kleber empreendedor, consegue desligar? Deixar Sim, o Kleber... consigo. Teu lado emocional... Eu agora estou desligando o celular, o WhatsApp, né? Isso é ótimo. Olha, Alexandre, eu vou dizer, pelo tempo que eu estou bem, vamos dizer assim que a gente está bem controlado, né? Se tivesse algum descontrole, já tinha dado, né? Isso é característica tua, assim? Olha, cara, o que eu vou te dizer? Eu sou assim, né? O problema se apresenta hoje, eu durmo amanhã, ele é 50% já. Olha que interessante. Eu derrubo metade já numa noite. Porque aí começa a vir a questão de tu pensar nas soluções. E tu já começa a ver que aquilo não é tão grande assim. Daí um pouco some, né? E de onde veio essa característica? Veio da família? Olha, cara, não, isso eu não sei. Não, acho que a questão da família... Minha família não é empreendedora, assim. Tive uns primos que eram empreendedores, mas a família raiz, não. Isso é da pessoa, da própria pessoa, característica né? tua. É, característica minha. Tem muitos empreendedores que eles se perdem no emocional. Sim. Não, porque aparecem problemas e aí tu vai perder a cabeça, tu não resolve. É. Entendeu? Então tem coisas assim que tu tem que pensar, porque às vezes a coisa não é do tamanho que se apresenta. Então... já enfrentamos vários problemas e tudo, graças a Deus, deu solução para tudo, né? Imagina a situação. O camarada empreendedor sai da empresa e agora eu vou relaxar, vou assistir meu jogo na semifinal da Libertadores. Chega lá, o problema é maior ainda. A emoção. Lá o problema foi maior que muitos daqui. E aí haja coração. Não, cara, e às vezes o ruim disso tudo é tu ver as pessoas lá. Crianças chorando. Porque isso aí é uma coisa assim, ó, quem não gosta do futebol e não vive futebol, acha que isso é bobagem. Mas é entrega, né? É uma coisa assim, ó, porque a expectativa é gigantesca. Isso tanto pro lado do Inter como pro lado do Grêmio. Isso aí é a mesma coisa, funciona igualzinho. Então, tu vê a desolação daquelas pessoas lá, cara. E gerar expectativa. E gente que perde a cabeça e dá pontapé a descida da rampa, os caras chutando aquelas portas de ferro lá. E aí nós vamos o quanto é importante o autocontrole, conseguir separar as coisas. Não, aceitar, né? Porque agora na linha do jogo, o perder faz parte do jogo. E assim como empreendedor, então, muitas vezes... quem não quer perder não pode entrar no jogo. E como empreendedor muitas vezes vai perder. Nós mesmos ali, ó, a gente perdeu clientes grandes ali agora nesse período da pandemia ali, até antes, eu não sei se... Eu sempre pergunto pro cliente, né? O cliente quando pede para ir embora, a gente nunca tranca. Mas eu só pergunto assim, tem algum ponto que desagradou para mim poder, né, tentar resolver aquilo ali? Porque o cliente, quando ele define que ele vai embora, não adianta tu querer justificar por A mais B,
tem que deixar, livre arbítrio, né? Então, e o que acontece? A gente perdeu clientes ali e teve uma fase que deu vários, e isso aí dá uma redução na renda. E os compromissos ficam. E aí tu vê aquele negócio, aí tu vê um problema, porque tu tá acostumado com aquela renda, pagando aqueles compromissos, daqui a pouco aquela renda sai. E para repor aí fica bem complicado. E aí entramos mais uma linha de empreendedores, né? Além de fazer precificação, fazer toda aquela gestão, tem que mais prospectar o cliente. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Muitas coisas fecharam porque não tinha fôlego financeiro. Além de não ter fôlego financeiro, estava com comprometimentos bancários. Os bancos, linhas de crédito assim, de todos os tipos, mas 80% não consegue acessar. Restrição da pessoa, restrição da empresa. Então, dinheiro tinha, mas o acesso era difícil. E aí o que aconteceu? A pandemia veio, a gente ficou 1 ano fechado o escritório lá, porta fechada. Tu imagina? Não trabalhamos em home office porque ficou fechado, não tinha necessidade de ir para casa. Mas aí vocês imaginam esses comércios aí. Sim. As contas todas para pagar, fechou, os funcionários tudo ali, não consegue fazer uma rescisão em função do valor, não tem recurso para fazer esse pagamento. Olha, tem gente até hoje já, ainda, com esse reflexo aí. Foi uma luta. Foi uma luta. Olha, quem não estava mais ou menos consolidado... E aí que vem, né, aquele ponto que a gente sempre fala, tanto o contador quanto um gestor que realmente cuida ali, da importância de a gente ter uma reserva, né? Tem que ter uma reserva, tem que ter. Porque pelo menos que tu consiga segurar um certo período... E é o que eu digo, dinheiro não sobra, tu tem que fazer sobrar. Isso é para qualquer formato, tanto funcionário, empresário, empresa. O que acontece? Se tu não tirar o dinheiro do círculo, ele não vai sobrar. Tu tem que ter aquela economia como uma prestação, uma obrigação. Eu preciso me capitalizar para fazer tal coisa, ou eu preciso fazer um fundo, um capital de giro. Hoje eu acho que com 50 mil eu estou tranquilo, mas como é que eu vou juntar 50 mil? Eu quero juntar 50 mil em 1 ano e meio. Então eu vou ter que dividir aqueles 50 em 18 e achar um período do mês e tirar aquele dinheiro do negócio, senão não vai sobrar. E muitas vezes abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas desejo. Sim, exatamente. Não posso trocar o carro? Eu posso trocar o carro? Mas A empresa ela me permite eu tirar um dinheiro para trocar um carro? Me permite eu tirar um dinheiro para fazer uma viagem? Eu posso usar os meus cartões de crédito, eu vou ter dinheiro para pagar a fatura lá no que aí dia. vem aquele, né, o que a gente vê que é o mais, é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, Sim. onde muitas vezes há essa confusão de achar que o dinheiro da empresa é meu. E não é. E não é. E não é. É o que eu digo. Tu pode definir uma retirada. Eu posso retirar. Tá, mas quanto? Não é o que eu quero. É o que a empresa eu quero pode. viver com 20 mil. Não, mas a empresa só pode pagar 10. Mas a minha vida exige 20 mil. Eu vou tirar os 20 mil de início, não vai acontecer nada. Mas dentro de 1 ano, a empresa está quebrada. E muitas vezes poder fazer outro negócio paralelo, trabalhar com outra atividade, pegar esse capital de giro, ganhar, assim como diz, os ovos em várias cestas. Tu tendo capital de giro, tu barganha negócio, tu barganha desconto, tu consegue, melhora tudo melhora. Compra Agora, imóvel. onde tu tá sempre pedindo o capital de terceiro, o que acontece? É só taxação, né? É tarifa disso, é tarifa daquilo, é juro, é despesa com isso, despesa com aquilo. E aí tu fica refém. Porque a coisa só vai para frente, tanto na pessoa física como na empresa, o dia que tu chega no ponto de não pagar mais juro. Se tu chegar num ponto de não pagar mais juro, tu já passou para o outro lado. É a divisão das águas, é não pagar juro. Chegou numa loja, tu vai comprar, parcela no cartão 5 vezes, é sem juro? Aí é 100. Se dividir por 5, é sem juro, e é mesmo. Aí dá para fazer. Tem desconto? Tem 10%. Então pega, porque 10% é juro anual.
de aplicação. E a gente vê, né? E tu ganha numa operação 10% num ato. Então, tu precisa ganhar desconto para pagar à vista e tu não pode pagar juros. Aí tá fechado o negócio. E a oferta tá aí. E muitas vezes eu já tive um período na vida que eu não ligava para isso. Eu vi uma loja agora aqui, ó, olha como o mercado vai mudar agora por causa do Pix. O que acontece? A loja botou um produto ali e dizia assim, ó, no cartão 20, no Pix 17 e no dinheiro 15. Por quê? Porque o Pix está controlado agora. Então, os bancos estão fornecendo ao Estado a movimentação do Pix e a movimentação do cartão. 100 mil no mês. Eles vão lá e olham no faturamento. 50. Só nego 50. Vem a carta. Sim. Choveu de carta enxergadas. Cobrando a diferença do cartão e do Pix. Aí o dinheiro tinha sumido, né? Todas as pessoas estavam dando Pix de... Vocês não vão acreditar que eles querem fazer xerox de 40 centavos e pagar com Pix. Esse dia me entrou 50 centavos lá de um Pix, eu perguntei o que era. A mulher fez o cliente fez um Pix de 50 centavos. Então, eu estava enxergando até pouco tempo, uns 2 meses atrás, que o dinheiro ia terminar, o dinheiro vivo. Agora o dinheiro vai voltar. Por quê? Porque as empresas viram que se pegar o dinheiro vivo, o fisco não enxerga. E se eu te der um Pix... Enxerga. É sistema, não tem como fugir. Tu vai hoje, como a gente também tem muitos clientes ali que se faz o carnê-leão mensal o profissional da saúde, o dentista. Hoje tu não pega mais recibo de dentista, nem de médico, nada. Tu só faz o Pix para ele. O próprio Pix é o comprovante que ele te atendeu. Se ele não declarar e tu declarar, o Pix é aceito de forma da despesa para ti. E ele é cobrado por não ter declarado. Então, mais uma dica, dá para usar no imposto de renda como... Hoje o Pix, o governo enxerga, né? O fisco enxerga ele. Então, olha a dica aí pro pessoal. Entendeu? Então, assim, ó, não tinha visto, né? Agora, esse ano foi no início do ano, eu acho que chegou as notificações. E as notificações o ano passado já teve. As notificações, elas vêm pelas prefeituras. O que o Estado faz? O Estado vamos pensar assim, é o ente federativo que mais rápido cobra e mais enérgico. Uhum. Tá? Então, o que eles fazem? Eles estão sempre atrás do imposto sonegado, entre aspas, né? E aí agora, quem é o mais próximo da empresa? É as prefeituras. Aí eles largam para a fiscalização da prefeitura essa notificação. Por quê? Porque a prefeitura ela tem o retorno de participação nos impostos. Então é interessante para o setor de cobrança da prefeitura notificar isso aí. Então o Estado vai receber, a prefeitura vai receber, então isso vira uma cadeia. E quem é que está mais perto é a prefeitura, é da onde sai isso aí. E foram muitas notificações, muitas. Da empresa registrar lá no faturamento do PGDAS, lá, o Simples, 50. Mas deu 100 de cartão e Pix. Eu quero saber dos outros 50. Tu está recebendo Pix do quê? E não adianta, como é sistema, não nem tem. eu disse para um médico esses dias, eu digo, eu vou estar fazendo Pix para ti para quê? Se tu é médico. Estou te dando dinheiro de presente? A Receita vai entender como receita da atividade. E as pessoas começam a te olhar, acho que tu está com visão apocalíptica. E não é. E eu falo, né? E o contador normalmente, né? Ele orienta, mas as pessoas sempre acham que tem um jeitinho. Então tem que começar a tomar um certo cuidado, porque a informática está aí e o que eles precisarem de controle, eles têm como fazer. Sim. Tá tudo grudado no CPF e no CNPJ, né? Vai se tornar um funil, não tem como... Sim, é o que eu estou te dizendo, o que eu já estou vendo. Já vão começar a priorizar dinheiro vivo. Já vi isso, já vi um caso ali agora. E tu sabe, né, Kleber, que daqui a um tempo a declaração de imposto de renda não vai precisar mais ser feita. Vai vir pronta? Já vai vir pronta. Ela já está pronta. Já está pronta. Para mim, ainda vai chegar o ponto que vai chegar só a cartinha para te pagar lá, quando tu tiver que pagar, ou vai chegar um comunicado dizendo, olha, você tem tanto a restituir. Isso vai acontecer. Vai acontecer. A médio prazo, acredito, deve acontecer. Não tem uma necessidade de estar esperando as pessoas fazerem as informações.
E aquela questão de colocar o CPF na compra do produto? Se está dentro do teu rendimento, é ótimo. Se tu ganha 10 mil, tu não vai gastar mais que 10 mil, né? Mas aí tem Agora, se eu sou sócio de uma empresa e o meu INSS é 1.320 e eu gasto 10, aí é problema. vai chegar um momento Que é o normal, que é um pouco normal, né? Mas então vai parar. Mas eu não quero pagar a Previdência. Eu tiro 10 da empresa, mas lá na GFIP vai 1.320. Aí o banco quer renovar a minha conta. Mas eu ganho só salário mínimo. E aí? Ah, mas eu quero um Prolabore de 10. E aí? Assina aí, contador. Aí vai um papel de pão para lá, né? Vai um papel de pão para lá, porque não tem lastro. E até o fato de pegar o dinheiro da Alcineia e ir no mercado comprar, isso vai... O Alexandre, não existe renda sem tributação. Entendeu? Então não adianta tu querer comprovar a renda sem ter imposto pago. Não vale nada. Né? Aí eu ganho 10 mil, tá, mas cadê a contrapartida da tributação desses 10 mil? Não existe, então tu não ganha 10 mil. Me prova que tu ganha 10 mil. É aí que a Razonete briga com o balancete. É. E o bicho pega. Ai, mas, Kleber, passa rápido 1 hora, vê que é um assunto que é interessante. Passou, já estamos nos Já acréscimos. estamos no acréscimo. Cara, É que isso é uma linha de conversa que aí vai longe, se Vai for. longe. Tem muita coisa, né? E é para todos. E é para todos, Isso. realmente. Maravilha, mas estava boa a Muito conversa. bom. Agradecendo Tava aqui boa, ao tava boa. Otávio, que mandou um abraço, o grande Kleber. André, ajuda aqui Ah, é o Andrezinho, CDL. o Andrezinho do CDL também. O Sérgio da LK também está acompanhando, empreendedor, gosta muito das informações. E agradecendo ao pessoal aqui, o pessoal que esteve conosco. E deixando espaço para a Lucinéia e depois para o Kleber dar todas as dicas do escritório dele, telefone, Lucinéia. Sim, queremos agradecer aí a contribuição. Com certeza foi um programa que eu falo que todo empreendedor deveria ouvir, com muitos ensinamentos, né? Agradeço aí o convite. Estamos à disposição ali no coração das Charqueadas, que nem diz o meu amigo Wagner, né? Localizada no coração das Charqueadas, ao lado da loja O Boticário, reformada. Entendeu? Precisando, somos o Hospital do Papel lá. Só ir no balcão lá que a gente... E quais as redes sociais, telefone? Rede social. Telefone 3658-1223 é o telefone mãe lá. Vai entrar em contato lá. Exato. Você é empreendedor aí, buscando escritório de contabilidade, falar com o Kleber lá no coração da cidade. Exatamente. Conta certa no Facebook e no Instagram. Perfeito. Então, uma boa noite a todos. Um próximo Boa noite. bom final de semana. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigado. Até Boa semana noite. que vem. Feitoria.